Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar com vocês sobre o Setembro Amarelo, né? Daí eu fiquei pensando comigo, por que não falar, né? Vamos falar sim, né? Para ajudar as outras pessoas, colaborar. Então, gente, eu sei que na vida tem diversas situações que as pessoas passam, né? Cada um sabe da sua, né? Qual que é mais difícil de enfrentar. Mas eu vou me limitar a falar da minha experiência que é em relação ao luto. Então vamos lá. Então, gente, quando aconteceu a passagem do Eduardo, eu confesso que eu pensei sim em ir junto com ele. Mas, como sempre tem um mas na vida da gente, né? Graças a Deus, eu olhei para os meus meninos, para os meus filhos, e um estava com 16, o outro estava com 18, eles estavam começando a vida deles. Daí eu pensei comigo, né? Sobrou só eu agora para ajudá-los, para orientá-los para a vida, né? E se fosse ao contrário, se o Eduardo que ficasse e eu fizesse a passagem, eu tenho certeza que o Eduardo iria ficar com eles até quando eles necessitassem de ajuda. Então, pensando assim, né? Eu falei, iria ser uma covardia da minha parte eu não enfrentar, né? No caso, a situação que eu me encontrava, que era o processo do luto, né? Então eu resolvi enfrentar a situação e ficar ajudando os meus filhos, né? Então é isso. Então, gente, primeiramente, eu resolvi viver apenas para os meus 2 filhos. Aí, com o tempo, com a ajuda de amigos e familiares, eu fui percebendo a importância de agradecer ao que me restou, mesmo eu estando passando pelo processo do luto. E o que me restou era muita coisa. Por exemplo, a minha saúde. Eu não estava deitada numa cama, eu estava fazendo as minhas coisas diariamente. A saúde dos meus filhos, a minha casa que eu tinha para morar, ao meu carro para me transportar, ao meu salário que me sustentava, que ajudava eu a pagar todas as minhas contas. E também agradecer à minha família, aos meus amigos que nos davam carinho naquele momento, que nos acolheram muito bem, né? Então, é isso. E assim, gente, aí a gente vai percebendo, né, que tem pessoas que têm situações piores do que a gente. A gente agradecendo, é isso que eu queria falar. A gente agradecendo a Deus, a gente percebe que tem pessoas com situações piores do que a nossa, né? E aí, a gente tendo esse olhar para ver as pessoas que estão em situações piores do que a nossa, daí a gente aprende a ter resiliência, daí a gente vai acalmando o nosso coração, vai acalmando a nossa alma, vai acalmando ao nosso espírito, e a gente adquire persistência, e com a persistência, gente, a gente vê que a gente está aqui no plano terrestre, que a nossa missão não acabou ainda, né? Que Deus tem um propósito para a vida da gente, se a gente está aqui ainda. E com a ajuda de Deus, mesmo a gente não tendo ao lado mais a pessoa amada, com a ajuda de Deus, que Deus nos sustenta, nos fortalece todos os dias, a gente vai caminhando novamente, vai seguindo novamente a nossa jornada. Aí, gente, eu fico pensando aqui que, infelizmente, para a pessoa chegar ao suicídio, é porque essa pessoa, no momento, está com um sentimento de dor intenso, desesperador, angustiante, né? Que ela pensa em fazer isso para acabar com a sua dor, porque ela não quer mais sentir aquela dor.
e daí ela realiza um ato impensado. Então, gente, se você está com um mau pensamento, se você está com um pensamento negativo a esse respeito, então pare, tenha calma, respira fundo e pensa assim, gente. Pensa assim, em pessoas que estão vivendo situações piores do que a sua. Tenta pensar assim no momento. Olha, eu estou vivendo isso. Mas que situação que eu acho na minha vida que seja pior do que isso que eu estou vivendo, né? Vou parar de pensar na minha e vou ver que tem gente em situação pior do que a minha. Vou tentar fazer isso. Daí você vê que tem pessoas com situações piores do que a sua e essas pessoas estão aí vivendo e às vezes até feliz, né? Enfrentando as suas dificuldades, né? Do dia a dia, passando por situações piores do que a sua. E daí, gente, nesse momento, para a gente fazer isso, junto com isso, a gente tem que pedir ajuda para Deus, né? A gente tem que pedir ajuda para Deus. Se você quiser chorar, você chore. Se você quiser desabafar, falar o que você quiser com Deus, Deus te escuta, Deus te acolhe sempre, Deus está lá para te ajudar a todo momento e está só te esperando você chamá-lo, né? Então você chore, você desabafe, você converse com Deus, pede para Deus tirar esses maus pensamentos da sua cabeça. Pede para Deus te ajudar a viver a todos os dias, tirar esses maus pensamentos e você voltar a ter bons pensamentos todos os dias novamente. Porque Deus nos fez perfeito, né? Deus nos quer feliz, Deus quer sempre o nosso bem, porque Ele é o nosso Pai. E Pai quer sempre o bem do filho, então Deus quer sempre o nosso bem, Deus quer sempre ver a gente feliz. Então, a gente tem que pensar assim, gente. No caso, vou falar da minha experiência, né? Eu não queria viver mais para mim, primeiramente, eu comecei a viver para os meus 2 filhos, não pensava em mim. Eu vivia só para eles, fazia as coisas só para eles, o primeiro momento. Então, se você está desanimado, não quer viver mais para você, então viva com uma pessoa que está ao seu lado, que pense assim, eu não vou viver mais para mim, vou viver para essa pessoa, vou fazer o bem para essa pessoa. E você vai perceber que fazendo o bem para a pessoa que está do seu lado, fazendo o bem, vivendo para outra pessoa, você vai perceber que com o tempo, com a ajuda de Deus, Deus te restaura, Deus faz você recuperar das suas emoções, dos seus sentimentos, e aos poucos você vai voltando a ter aqueles sentimentos bons, aqueles pensamentos bons. Porque, gente, no final das contas, a gente é o que a gente pensa. E a gente tem que aprender que nós somos donos do nosso pensamento. Pode até vir um pensamento ruim na nossa cabeça, sim, pode, destrutivo, ruim. Mas a gente tem que saber, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, a gente é dono desse pensamento nosso. A gente pode mandar esse mau pensamento embora e pedir para Deus retornar com os nossos pensamentos positivos. A gente manda aqueles pensamentos embora, a gente tem esse poder sim, porque Deus deu esse poder para a gente com a ajuda dele. A gente manda aquele pensamento mal embora novamente e a gente volta com a ajuda de Deus a ter bons pensamentos. É isso. Então, gente, resumindo, é o seguinte: peça ajuda para Deus, que Deus está lá a qualquer momento para nos ajudar, para viver o seu dia a dia, que Ele nos sustenta, nos fortalece. Deus quer que a gente viva bem, que a gente seja feliz hoje, agora, no presente momento, né? E a sua missão não acabou aqui no plano terrestre.
A gente está aqui para evoluir espiritualmente e para fazer o bem, não interessa a quem. E se você precise conversar a respeito disso, você ligue 188, que é o Centro de Valorização da Vida. É atendimento 24 horas por dia e sigilo absoluto. É isso que eu oriento a você, tá? E te desejo tudo de bom na vida, viu? Se precisar também, tô aqui, viu? E quase que eu me emocionei. E, gente, fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, tá? Falei o que estava no meu coração, fico por aqui. Fique com Deus sempre, porque é Ele que nos fortalece. Obrigado pela escuta de vocês, obrigada pela companhia, obrigado pelo tempo de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus.